assim, esse projeto do deputado Marcelo Brum, o objetivo dele é modificar a Lei 6.019 para proibir a prestação de serviços de terceiros nos hospitais públicos e filantrópicos. Então, primeiramente, antes de ler o voto, eu só gostaria de elencar 3 pontos, porque o primeiro deles é que a Constituição garante a participação das instituições privadas de forma complementar no SUS. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer antes de entrar no voto. Segundo, eu quero falar dos municípios pequenos, que eles vão sofrer mais, porque a partir do momento que você proíbe serviços de terceiro em hospitais públicos e filantrópicos, a gente está falando que tem município que não vai conseguir ter os equipamentos necessários por falta de verba, por falta de mão de obra. Então, pequenas cidades vão sentir os efeitos perversos deste projeto de lei. E o terceiro, nós também estaríamos realizando uma intervenção sem precedentes nas políticas públicas de saúde. Tá? Então, eu vou ler agora o meu relatório, mas eu quis deixar esses 3 pontos muito claros. Primeiro, que a Constituição garante. Segundo, que vai prejudicar os pequenos municípios. E o terceiro, que a gente está fazendo uma intervenção que vai prejudicar a população brasileira. Né? E eu vou direto ao voto, presidente. A proposição em análise demonstra a preocupação do ilustre autor com uma adequada prestação de serviços de saúde para a população brasileira, por meio dos hospitais públicos e filantrópicos. O foco da proposição é proibir que terceiros prestem serviços nas atividades de diagnóstico por imagem e de realização de exames laboratoriais em hospitais públicos e filantrópicos. Vale destacar que há dubiedade na redação da proposição a esse respeito, pois, ao mencionar a proibição da prestação de serviços a terceiros nos hospitais públicos e filantrópicos, seria possível a interpretação de que o projeto objetivaria proibir que os próprios hospitais públicos e filantrópicos prestassem serviços a terceiros. Certamente não é esse o propósito do projeto, pois o mesmo indica em seguida que, para a gestão e execução dos referidos procedimentos, a administração hospitalar deve usar a sua própria estrutura física, equipamentos e recursos humanos. Além disso, a justificação do projeto não deixa dúvida quanto ao seu objetivo de proibir a contratação de serviços terceirizados específicos pelos hospitais públicos e filantrópicos. De todo modo, para fins de clareza, se fosse o caso da proposta em discussão prosperar, seria recomendável um ajuste na redação. Entretanto, argumentos relativos ao mérito sanitário da matéria, o qual compete a esta comissão, indicam que a aprovação de tal proposição poderia dificultar a operação de serviços de saúde, com prejuízos para a saúde da população. A proibição indiscriminada da terceirização de serviços de diagnóstico nos hospitais públicos e filantrópicos poderia produzir entraves na gestão de serviços de saúde públicos e privados, filantrópicos, e, inclusive, elevar custos e reduzir a prestação de serviços de saúde, no caso de deficiências da entidade de saúde quanto a equipamentos e profissionais especializados. No caso do setor público, ainda há dificuldade que muitos entes federados encontrariam para ampliar os gastos com pessoal, o que seria necessário para garantir a realização de todos os serviços de diagnóstico nas próprias unidades de saúde. Tal entrave ocorreria mesmo com disponibilidade orçamentária, devido às restrições recorrentes da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, as quais impedem a ampliação de gastos com pessoal, uma vez superado o limite legal para tanto, 50% para a União e 60% para estados e municípios. Em adição, desde que a proposição passou a tramitar, observou-se uma consolidação da telesaúde e telemedicina, com uma grande tendência para o futuro da saúde. Este fato dialoga com uma maior flexibilização no uso da estrutura física e prestadores de serviço, de maneira que a proibição à contratação de um terceiro em condições melhores ou economicamente mais interessante poderá resultar em sério entrave ao progresso, não só da telemedicina, mas também dos fatores que poderão tornar o SUS sustentável.
Um outro argumento pertinente para esse debate é o da especialização em conjunto com a rápida evolução tecnológica. Não raro, um equipamento recém-desenvolvido ou aprimorado passa a ser um divisor de águas, uma peça necessária nas áreas de diagnóstico por imagem e exames laboratoriais, justamente nas áreas abordadas por este projeto. Assim, a exigência de que a estrutura dos hospitais públicos e filantrópicos tenha sempre de ser própria pode resultar um abalo à capacidade de aprimoramento tecnológico, considerado a dificuldade financeira e burocrática para a aquisição de novos equipamentos. Em termos logísticos, a proposição também apresenta problemas, uma vez que o aumento da demanda, a grande judicialização de procedimentos e a difícil situação vislumbrada nas contas públicas simplesmente impedem a expansão quantitativa e qualitativa no território nacional. Destaca-se que, para a viabilidade de implementação do presente projeto com sucesso, seria necessária uma expansão uniforme da rede de atendimento própria, o que está longe de ser visto tanto no Ministério da Saúde quanto na subjetividade da destinação das emendas parlamentares. Diante do exposto, considerando que a matéria não traria benefícios diretos para a saúde dos brasileiros, o voto é pela rejeição do projeto número 320 de 2022.